1 Samuel, capítulo 10. Privadamente, Samuel unge Saul como rei de Israel. O Espírito de Deus vem sobre Saul. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça dele, e o beijou, e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no limite de Benjamim, em Zelzá, os quais te dirão: Foram achadas as jumentas que tu foste procurar. E eis que já o teu pai deixou o cuidado pelas jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e chegares à campina com bosque de carvalhos de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro levando 3 bolos de pão, e o outro levando um odre de suco de uvas. E te perguntarão sobre teu bem, e te darão 2 pães que receberás das mãos deles. Depois disso, tu chegarás à colina de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do lugar alto e trazem diante de si um saltério, e um tamborim, e uma flauta, e uma harpa. E eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor poderosamente se apossará de ti, e tu profetizarás com eles, e serás tornado em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que a tua mão achar, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos, e para sacrificar sacrifício de oferta de paz, 7 dias esperarás ali, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles à colina, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele, e ele profetizou entre eles. E aconteceu que, quando todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então o povo disse, cada um a seu companheiro: Que é o que sucedeu ao filho de Cis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem daquele mesmo lugar respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio: Está Saul também entre os profetas? E quando ele havia acabado de profetizar, foi ao lugar alto. E disse-lhe o tio de Saul, a ele e a seu jovem servo: Aonde fostes vós? E disse ele: A buscar as jumentas. E vendo nós que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio: Declarou-nos na verdade que as jumentas tinham sido encontradas. Porém o negócio do reino de que Saul falara, não lhe declarou. O povo escolhe a tribo de Benjamim, depois a família de Matri, finalmente a Saul, como rei. E Samuel convocou o povo para se ajuntar ao Senhor em Mispá. E disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu fiz subir Israel para fora do Egito, e vos livrei para fora da mão dos egípcios, e para fora da mão de todos os reinos e daqueles que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que ele mesmo vos salvou para fora de todas as vossas adversidades e todas as vossas tribulações, e lhe tendes falado: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos diante da face do Senhor, ordenados segundo vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito se aproximar de todas as tribos de Israel, a tribo de Benjamim foi tomada por sorte. E fazendo ele se aproximar a tribo de Benjamim, ordenada pelas suas famílias, a família de Matri foi tomada por sorte, e dela Saul, filho de Cis, foi tomado por sorte, e o buscaram, porém ele não pôde ser achado. Então perguntaram ao Senhor ainda mais se aquele homem ainda viria ali. E o Senhor respondeu: Eis que ele se escondeu entre a bagagem.
E correram e o tomaram dali. Então ele se postou de pé no meio do povo, e era mais alto do que qualquer do povo, desde o seu ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vede vós a quem o Senhor escolheu? Pois entre todo o povo ninguém há semelhante a ele. Então todo o povo bradou de alegria triunfal e disse: Que o rei viva! E declarou Samuel ao povo a lei sobre o reinar, e a escreveu em um livro rolo, e o pôs diante da face do Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada homem para a sua casa. E foi também Saul à sua casa em Gibeá. E foram com ele uma tropa de homens de valor, em cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram. E não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Primeiro Samuel, capítulo 11. Saul vence Amonitas e liberta Jabes de Gileade. Então subiu Naás, Amonita, e se acampou contra Jabes de Gileade, e desceram todos os homens de Jabes a Naás. Faz aliança conosco, e serviremos a ti. Porém Naás, Amonita, lhe respondeu: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos os vossos olhos direito eu arranque fora, e assim ponha eu esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Dá-nos prazo de adiantamento de 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e se não houver ninguém para nos salvar, então sairemos até contigo. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha desde o campo, seguindo atrás do rebanho bovino, e disse a Saul: Que tem um povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, quando este ouviu estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou uma junta de bois, e os cortou em pedaços, e os enviou através de todos os limites de Israel, pelas mãos de mensageiros, dizendo: A todo e qualquer homem que não vier em seguimento a Saul, e em seguimento a Samuel, assim se fará os seus bois. Então caiu temor ao Senhor sobre o povo, e saíram concordes, como um só homem. E Saul os contou em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então eles disseram aos mensageiros que lhes tinham vindo: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando isto aos homens de Jabes, estes se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: Amanhã sairemos a vós outros. Então nos fareis conforme a tudo o que bom parecer aos vossos olhos. E sucedeu que, no dia seguinte, Saul dispôs o povo em 3 batalhões, e eles avançaram até o meio do arraial, pela vigília do amanhecer, e mortalmente feriram aos amonitas, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os que restaram foram espalhados, de modo que não permaneceram juntos sequer 2 dentre eles. Então disse o povo a Samuel: Quem é aquele que dizer que Saul não reinaria sobre nós? Dá-nos aqueles homens, e os mataremos. Porém Saul disse: Hoje nenhum homem será morto, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e diante da face do Senhor, em Gilgal, fizeram Saul reinar. E ali sacrificaram o sacrifício de oferta de paz diante da face do Senhor. E ali Saul se regozijou muito com todos os homens de Israel. Primeiro Samuel, capítulo 12. Última pregação de Samuel em público. Ele abdica do seu cargo, despede-se e adverte a todos. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que tenho dado ouvidos a vossa voz, em tudo quanto me dissestes, e fiz reinar sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei caminha diante de vós.
Eu já envelheci e embranqueci os cabelos, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho caminhado diante de vós desde a minha mocidade até este dia de hoje. Eis-me aqui. Testificai contra mim diante da face do Senhor e diante do seu ungido. De quem o boi tomei? Ou de quem o jumento tomei? Ou a quem defraudei? A quem tenho oprimido? E de cuja mão tenho recebido qualquer suborno? E com ele encobri os meus olhos? E a vós o restituirei. Então disseram: em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem recebeste coisa alguma da mão de homem algum. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós outros, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E o povo respondeu: ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que designou a Moisés e a Arão, e fez subir a vossos pais para fora da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos parados em pé aqui, e apresentarei queixa contra vós diante da face do Senhor, sobre todos os atos de justiça do Senhor, que fez a vós outros e a vossos pais. Bem depois que Jacó entrou no Egito, vossos pais gritaram alto, em choro, ao Senhor. E o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que fizeram vossos pais sair do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, eles se esqueceram do Senhor, Deus deles. Então ele os vendeu à mão de Sísera, capitão do exército de Hazor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E eles gritaram alto em choro ao Senhor, e disseram: pecamos, pois abandonamos ao Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos tu para fora da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefité, e a Samuel, e vos livrou da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus e vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei a quem elegestes, e a quem pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temedes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandamento da boca do Senhor, então tanto vós como também o rei que reina sobre vós, continuareis seguindo atrás do Senhor, vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas fordes rebeldes contra o mandamento da boca do Senhor, então a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Agora, pois, postai-vos parados aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a ceifa do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e ele enviará trovões e chuva, e reconhecereis e vereis que foi grande a vossa maldade, que vós fizeste diante da face do Senhor, quando pedistes para vós mesmos um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer. Porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós já tendes cometido todo este mal. Agora, tão somente, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguirias as coisas de nenhum valor, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque coisas de nenhum valor são. Pois, para benefício do seu grande nome, o Senhor não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor vos fazer o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o em verdade e fidelidade com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas ele tem feito por vós. Porém, se perseverardes em fazer mal, sereis destruídos, assim vós
como vosso rei.